Buracos negros são os objetos mais assustadores, estranhos e horripilantes do nosso universo. E se eu te jogasse em um? Falo sério. Dizem que Einstein chamou essas criaturas de um lugar onde Deus dividiu por zero ao prever sua existência. Ele nem acreditava que elas existiam em nosso universo, mas as encontramos. Então vamos. Vamos te levar em uma jornada por um buraco negro para ver como as leis da física se desfazem e fenômenos impressionantes acontecem. Enquanto você assiste a este vídeo, lembre-se de uma coisa: isso não é ficção científica. Isso é física real. E às vezes pode ser difícil de acreditar, mas eu posso provar. Você está pronto? Quando estrelas muito massivas e densas chegam ao fim, colapsam e nada deixam para trás. Não há superfície para caminhar, nenhuma superfície física para tocar, o que isso cria é conhecido como uma singularidade. Um único ponto misterioso no espaço-tempo que dizem ter densidade infinita e, portanto, gravidade infinita. A teoria da relatividade de Einstein nos traz uma ideia revolucionária. A gravidade não age como uma força sobre os objetos. É simplesmente o próprio espaço-tempo se curvando como resultado da massa de um objeto. Isso explica completamente como estamos em órbita ao redor do Sol, e talvez mais interessante, porque os buracos negros são realmente negros. Como disse, ao olhar para o buraco negro, não há uma superfície preta física no espaço. A singularidade dentro dele é tão densa que distorce o espaço-tempo, criando um poço de paredes verticais. Isso impede que qualquer coisa, até a luz, escape. Porque para escapar de algo com tanta gravidade, seria necessário ir mais rápido do que a velocidade da luz, o que nós dois sabemos que é impossível. Quando Einstein viu esse resultado, não acreditou que a natureza permitisse algo tão absurdo. Em 1939, ele publicou um artigo argumentando que essa ideia de uma estrela colapsando em uma singularidade não era convincente e realmente não ocorria em nosso universo. Ironicamente, naquele mesmo ano, Oppenheimer, sim, aquele Oppenheimer, publicou um artigo junto com o físico Hartland Snyder prevendo que as estrelas realmente poderiam colapsar sob sua própria gravidade e se transformarem em um buraco negro. A melhor parte dos buracos negros é que qualquer coisa, até você, pode virar um. Karl Schwarzschild, um físico alemão, foi o primeiro a descobrir uma solução exata para as equações de campo de Einstein. É meio simples e bonito de certa forma. Isso basicamente diz que qualquer objeto de massa m, seja uma estrela, um planeta ou um pequeno humano, pode se tornar um buraco negro se for comprimido para caber dentro desse raio de Schwarzschild R. Pegue o Sol como exemplo. Se comprimirmos toda a sua massa em uma esfera de 3 km de raio, ele se tornaria um buraco negro. E a Terra? Seria uma esfera com raio de cerca de 9 mm do tamanho de uma bolinha de gude. Um ser humano, por outro lado, teria que ser comprimido a um tamanho incrivelmente pequeno, muito menor do que até mesmo um próton. Mas se realmente ficasse desse tamanho, viraria um buraco negro. Eu só quero agradecer rapidamente ao patrocinador do vídeo de hoje, Odoo. Odoo é um software de gestão empresarial completo que oferece mais de 45 aplicativos para empreendedores. Por exemplo, digamos que eu quisesse começar a vender esse carinha aqui como merchandising. Só preciso me cadastrar no Odoo e usar o construtor de e-commerce deles. Basta escolher o tipo de negócio e objetivo, selecionar ou criar uma paleta de cores com meu logo, definir páginas e recursos desejados e, por fim, escolher um tema. Em só 4 etapas, monto uma loja online pronta para vender. Depois eu só preciso clicar aqui, adicionar o produto, informar nome, preço, código de barras se necessário e fotos. E assim, já está no ar. Você pode fazer alguns ajustes adicionando coisas como uma descrição e já está pronto para ser vendido. E o melhor, se este for seu primeiro aplicativo, você recebe tudo de graça para sempre, com hospedagem, suporte ilimitados e domínio personalizado por 1 ano. Se quiser criar sua loja de e-commerce gratuita, clique no link no topo da descrição. Obrigado a Odoo pelo patrocínio deste vídeo. Acho que chegou a hora de te enviar para um buraco negro. Qual devemos escolher? Poderíamos escolher um pequeno como este, mas isso parece chato. Vamos pensar maior. E esses gigantes? Esses buracos negros têm horizontes de eventos maiores do que todo o nosso sistema solar. Estamos falando de bilhões de sóis em massa, mas isso é exagerado. Por que não escolher um mais perto de casa? Sagitário, a estrela, o buraco negro supermassivo no coração da nossa própria galáxia Via Láctea. Você está orbitando ele agora e é um dos 2 únicos buracos negros já fotografados.
Vamos supor que você e eu voamos até lá e estacionamos a nave espacial a 1 trilhão de metros do horizonte de eventos. Nós vamos te enviar em direção ao buraco negro e, enquanto você cai em queda livre, eu vou ficar a bordo da nave espacial observando. Mas aqui está o fato principal. A relatividade geral nos diz que a forma como o tempo é experimentado por uma pessoa perto de um buraco negro pode ser drasticamente diferente, porque o espaço-tempo é tão intensamente distorcido pelo buraco negro. Vimos isso em Interstellar. Para acompanhar o tempo, vamos te dar um relógio especial que mostrará quanto tempo passou para você e para mim na nave. Sincronizamos o relógio e você inicia sua jornada ao buraco negro. Quando sua jornada começa, você vê o monstro distante consumindo matéria rapidamente, causando superaquecimento pelo atrito. Essa simulação teria levado mais de uma década para rodar em um laptop comum. Na vida real, o disco seria azul brilhante ou branco, mas neste caso ele foi feito laranja por questões de visibilidade. Você olha para o seu relógio pela primeira vez. Em 30 minutos você avançou só 0,1% até o horizonte de eventos. Até agora recuperei 11 segundos na nave, nada mal, estamos chegando mais perto. O espaço-tempo curvado ao redor do buraco negro cria vários efeitos visuais estranhos. Raios de luz laterais e traseiros do buraco negro se curvam ao redor dele, antes de atingir seus olhos. Vamos conferir o tempo. Você ficou fora por 2 horas e percorreu 1,4% do caminho. Agora estou 44 segundos à frente na nave. É um pouco alarmante, mas nada grave. A sombra do buraco negro, aquela área escura central, parece crescer mais rápido do que o esperado. Novamente, por causa do efeito de lente gravitacional que desvia os raios de luz diretamente para sua retina. Após muito tempo, você olha seu relógio novamente e o que vê te assusta. Do seu ponto de vista, você saiu há cerca de 12 horas, mas para mim, aqui a bordo da nave, eu estou te observando flutuar em direção ao buraco negro há quase 15 horas e meia. Estamos chegando perto agora e as coisas estão prestes a ficar bem estranhas. Mas antes de chegar ao ponto sem volta, você se depara com um lugar estranho e aparentemente mágico. Se você ficasse congelado no tempo nesse lugar especial e olhasse ao redor, não acreditaria no que está vendo. Você chegou à esfera de fótons, talvez o lugar mais estranho do nosso universo conhecido. Esta é uma região do espaço ao redor do buraco negro onde a gravidade está perfeitamente equilibrada, de modo que a luz pode realmente orbitar o buraco negro. Não é matéria emitindo ou refletindo luz, são apenas os próprios fótons de luz presos em órbita. Se essa luz se mover tangencialmente ao buraco negro, ela pode orbitar, mas qualquer pequena variação em seu caminho fará com que os fótons caiam no buraco negro ou simplesmente escapem para o espaço. Sob essas condições muito específicas, se você simplesmente congelasse na esfera de fótons e olhasse ao redor, veria imagens espelhadas de si mesmo olhando para longe de você. Você veria várias cópias da parte de trás da sua cabeça olhando para o espaço. Você está literalmente se vendo, basicamente parado ao seu lado, em tempo real, sem tecnologia nem nada, apenas com a distorção do próprio espaço-tempo. Aqui as coisas ficam malucas. Conforme segue na jornada, você se aproxima do horizonte de eventos. Já passamos pela esfera de fótons. O buraco negro ocupa mais do seu campo de visão do que você esperava. É como se estivesse sendo engolido pela escuridão. Isso acontece porque a escuridão está sendo distorcida ao seu redor, mostrando a parte de trás e as laterais da sombra do buraco negro, além da parte que normalmente seria visível para você em um espaço-tempo plano. Agora você está fora há 13 horas e em 24 minutos você cruzará o horizonte de eventos. Mas aqui da nave, estou assistindo a sua jornada há quase 20 horas inteiras agora. 18 minutos depois você confere de novo. Agora já estou te observando há quase 40 horas. Os últimos 18 minutos para você duraram 18 horas para mim. E finalmente chegou a hora. Após mais 6 minutos, você cruza o horizonte de eventos do buraco negro. Você fecha os olhos, respira fundo e olha para o seu relógio, mas ele parece estar quebrado. Ele está dizendo que eu estive te observando cair por um tempo infinito, mas não está quebrado. A física está correta. E eu passei décadas te observando lentamente chegar cada vez mais perto do horizonte de eventos. Às vezes vejo você avermelhado pelo desvio para o vermelho, então preciso de um telescópio infravermelho para te enxergar. Eu nunca consigo te ver cruzar o horizonte de eventos, mesmo que eu vivesse para sempre. Os seus últimos 6 minutos de viagem literalmente duram uma eternidade para mim, de volta à nossa nave. Eu sei que isso parece ficção científica, como uma fantasia completa, mas não é.
Isso vem das equações de Einstein. Agora você está no horizonte de eventos. O que acontece aqui? Curiosamente, seria difícil perceber o momento exato em que cruzou o horizonte de eventos. Você ainda pode observar o universo, ver estrelas distantes e até nossa nave flutuando no espaço. Mas toda essa luz, assim como você, está completamente destinada a ir para a singularidade agora. Você já passou do ponto sem retorno. Esse ponto de densidade infinita onde nossas leis da física colapsam e o tempo simplesmente para. Para escapar da singularidade, seria preciso viajar mais rápido que a luz, o que é impossível. Um erro comum é achar que, ao olhar para o universo, o efeito intenso da dilatação do tempo faria você ver toda a história futura do universo diante de seus olhos. Mas isso simplesmente não é verdade. Por causa da aberração, ao se aproximar da singularidade, o universo externo parece comprimido em um fino anel. E finalmente, quando você estiver perto o suficiente da singularidade, seus pés seriam esticados à sua frente, deslocando seu corpo em um processo conhecido como espaguetificação. Você e o buraco negro agora são um só, vagando juntos pelo universo por toda a eternidade.